Tudo certo, pessoal? Bem-vindos ao Vem Que Passa. Eu sou o professor Sandro Caldeira e a nossa aula hoje é sobre resolução de questões voltadas para o Estatuto da Criança e Adolescente, nossa Lei 8.069, para você treinar e ficar aí, ó, show em responder as questões de ECA, tá bom? Poder gabaritar as duas questões cobradas aí em Estatuto Minorista. Fechado? Agora, vamos então analisar aqui as questões. A gente vai passar aqui questões que já foram cobradas, obviamente, em exames anteriores. E lembrando isso, é importante você treinar questões. Não adianta só assistir aula, né? É assistir aula, ter o conhecimento teórico e depois colocar em prática isso, entendendo a forma em que a FGV faz as perguntas, tá bom? Para você poder entender, ficar ligada nisso e mais com essas maldades, né, que a banca pode colocar pra gente, tá bom? Vamos então começar aqui? Joga aí na tela pro pessoal. Nós temos aqui a nossa resolução de questões da OAB aqui do Vem Que Passa. Eu tenho então, ó, para você, como Estatuto da Criança e Adolescente. Para você que ainda não me segue nas redes sociais, vamos lá então, eu tenho aqui, ó, @SandroCaldeira, ok? Vamos voltar aqui, ó, @SandroCaldeira. Dicas importantes lá para você, todo dia, dicas diárias para você, tá bom? Facebook também, se inscreve lá no meu canal do YouTube, Professor Sandro Caldeira. Site gratuito para você entrar lá e tem muita coisa legal. E quer tirar dúvida também, pode falar comigo pelo professor, @sandrocaldeira.com, tá bom? Vamos então começar? Já fizemos as apresentações iniciais, vamos agora direto para a questão. Nós temos aqui, ó, questão número 1. O adolescente N ficou conhecido no bairro onde mora por praticar roubos e furtos e ter suposta habilidade de nunca ter sido apreendido. Certa noite, N saiu com o propósito de praticar novos atos de subtração de coisa alheia. Diante da reação de uma vítima a quem ameaçava, N disparou sua arma de fogo, levando a vítima a óbito. Matou a vítima, né, coitado? N não conseguiu fugir, sendo apreendido por policiais que passavam pelo local, no momento em que praticava o ato infracional. Sobre o caso narrado, assinale a opção correta. Primeira questão que você tem que observar aqui é, na leitura do enunciado, verificar o que eles estão pedindo. Primeira coisa, então, já sei que eles querem que eu marque a opção que está correta. Então, eu vou ter alguma, né? As outras já estão erradas e uma vai estar certa. Vamos então aqui, uma delas está certa, ou uma delas estará mais certa que as outras. Ok? Vamos fazer então a leitura. Vamos ler todos, depois a gente dá o gabarito e fala, né, o porquê que é que está certa. Letra A. A medida de internação não terá cabimento contra N, uma vez que somente poderá ser aplicada em caso de reincidência no cometimento de infrações graves. B. Mesmo estando privado de liberdade, N poderá entrevistar-se pessoalmente com o representante do MP, mas não terá direito a peticionar diretamente a este ou qualquer autoridade que seja. C. A medida de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com ameaça e violência contra a pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. D. Caso N seja condenado por sentença ao cumprimento da medida de internação, e somente nesse caso tornam-se obrigatórias as intimações do seu defensor e dos pais ou responsáveis, mesmo que o adolescente tenha sido intimado pessoalmente. O que acontece aqui, pessoal? Vem cá comigo, ó. Vamos verificar aqui a seguinte questão. Começando aqui pela alternativa A. Quando eu falo aqui da alternativa A, ela diz o seguinte, ó, joga lá de novo na tela, né? Pra gente ver. A medida de internação não terá cabimento contra N, uma vez que somente poderá ser aplicada no caso de reincidência, no cometimento de infrações graves, né? Primeira coisa, gente, a internação, para ela poder ser aplicada, ela vai ser aplicada quando, né? No caso de cometimento de infrações de natureza grave, ok? Nós temos aqui, então, lá no artigo 122, né, do nosso Estatuto Minorista, ela estabelece 3 possibilidades em que eu vou aplicar a internação. Uma delas é com cometimento de infrações graves ou descumprimento reiterado, né, de medidas impostas anteriormente, enfim. Existem algumas situações que o 122 traz. Mas o que acontece aqui? Quando a gente coloca na alternativa A, ela diz que a medida de internação não terá cabimento contra ele, uma vez que somente poderá ser aplicada em caso de reincidência. Mentira, né? Não existe necessariamente
que eu só possa aplicar a internação em caso de reincidência. É possível sim, está no 122, é uma das possibilidades, mas eu tenho outras possibilidades. Então, essa alternativa, letra A, está errada, tá bom? Letra B, mesmo estando privado, joga aí na tela, mesmo estando privado de liberdade, N não poderá entrevistar-se pessoalmente com o representante do MP, mas, perdão, N poderá entrevistar-se pessoalmente com o representante do MP, tá certo, mas não terá direito a peticionar diretamente a este ou qualquer outra autoridade que seja. Está errado, então. Encontra-se entre os direitos do adolescente, né, privado da liberdade, ele tem direito a entrevistar-se com o Ministério Público ou com qualquer outra autoridade, tá bom? Pessoalmente com seu advogado também, ok? Letra C, então está errada a letra B. Letra C. A medida de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com ameaça e violência contra a pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. Essa alternativa está correta, pessoal. Por que ela está correta? Eu já vou pegar aqui e já vou mostrar para você o nosso gabarito. Olha lá então, ó. Nós temos aqui a alternativa C, que é a certa. A medida de internação não é cabível por se tratar de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com ameaça ou violência à pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. Olha lá então, nós temos a fundamentação legal. Aqui, ó, a alternativa C está correta. Lei 8.069, que é o nosso ECA, artigo 112, diz lá o seguinte, né? Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: internação e estabelecimento educacional. A gente está falando então da internação. Vem o 122 do ECA e diz as situações em que eu posso aplicar a internação. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Tem outros incisos também, eu só estou trazendo o que nos interessa. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, como, por exemplo, roubo, homicídio, o estupro, tá bom? Nessas possibilidades. E aí é importante você colocar também, a gente lembrar aqui, da existência da súmula 492, e ela diz aqui o seguinte, né? Se a gente pegar essa súmula, a súmula 492, você tem que atentar para ela, deixa eu só pegar ela aqui, por quê? É uma questão que a FGV gosta muito de perguntar questão sumulada, ok? De perguntar questão sumulada. Súmula 492, ela, deixa eu só pegar aqui. Diz lá o seguinte, a súmula 492. 492 STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medidas socioeducativas de internação. Isso aqui é interessante porque, vem cá comigo, essa súmula, ela está tratando porque a internação é cabível quando o ato infracional for com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Aí fala, poxa, o tráfico seria sempre, então, com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas aí não necessariamente. Né? Então você tem que atentar o seguinte, não necessariamente o tráfico, o ato infracional análogo a tráfico, vai gerar internação do adolescente, vai depender muito do caso concreto, tá bom? A jurisprudência acaba sendo tendenciosa para isso, mas o STJV aqui trouxe essa súmula, é importante, é uma súmula que pode ser cobrada na prova, não foi cobrada ainda, mas nada impede que ela seja cobrada. Então fica ligado, fica ligada, porque é uma questão que pode ser cobrada na nossa prova, tá bom? O tema já foi cobrado, a súmula ainda não foi, ok? A alternativa, então, correta é a letra C. Fechou? Agora, joga aí de novo na tela para a gente pegar a última alternativa, que é a letra D, que eu já sei que está errada. Né? Caso N seja condenado por sentença ao cumprimento de medida de internação, e somente nesse caso, né, tornam-se obrigatórias as intimações do seu defensor e dos pais ou responsáveis, mesmo que o adolescente tenha sido intimado pessoalmente. Claro que, na realidade, ele vai ficar responsável. Essas intimações têm que correr durante todo o procedimento. Não é só quando ele é condenado. Né? Ele tem direito a ser intimado e o seu responsável legal também, seu advogado. Então, aqui não está errado essa alternativa. Né? Não tem... Fica até fácil a gente identificar isso, porque está muito gritante, né, o erro dela. Então, não é só ele que tem, o menor que tem que ser intimado, e mesmo assim só depois de trânsito em julgado. Né? Não vai ser isso. Tá ok? A alternativa, então, letra D, está errada. Fechado? A alternativa, então, correta, que é para a gente marcar, como eu já falei, é a letra, joga aí na tela de novo, é a letra C, tá bom? E colocamos aqui fundamentação legal para você poder entender isso. Fechado? Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, número 2, diz lá o seguinte. José
tutor da criança Z, soube que Juarez vem oferecendo recompensas àqueles que lhe entregam crianças ou adolescentes em caráter definitivo. Entusiasmado com a quantia oferecida, José promete entregar a criança exatamente 10 dias após o início da negociação. José contou aos seus vizinhos que não queria mais ter trabalho com o menino. Indignada, Marieta, vizinha de José, comunicou imediatamente o fato à autoridade policial, que conseguiu impedir a entrega da criança Z a Juarez. Nesse caso, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, então. Aqui, ó, vem cá comigo. Eu tenho, então, um cara que ele é tutor de uma criança, ficou interessado aí nesse fornecimento, né, por esse indivíduo, para ele poder entregar uma criança, ia receber uma grana para entregar essa criança, não conseguiu, porque o delegado conseguiu. A vizinha fofoqueira foi lá e ajudou, né, e entregou para, né, passou tudo para a polícia foi lá e pá, pegou o José, tá bom? E aí, nesse caso, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Vamos ver quais são as alternativas? Joga aí, pessoal. Eu tenho, ó, a promessa, letra A. A promessa de entrega de Z, por si só, já configura infração penal, do mesmo modo que o seria em caso de efetiva entrega da criança. Então, aqui seria só o fato dele aceitar, né, dele fazer essa promessa, já estaria configurado o crime. Letra B. Somente a efetiva entrega da criança mediante paga ou recompensa configuraria a prática de infração penal, tanto para quem entrega quanto para quem oferece o valor pecuniário. B. Tratar-se-ia de infração penal somente se a criança Z fosse filho do José, sendo a figura do tutor atípica para esse tipo de infração penal, não se podendo aplicar, por analogia, a configuração de crime. E letra D. Somente incorre na pena, pela prática de infração penal, o sujeito que oferece a paga ou recompensa, sendo atípica para o responsável que leva a mera promessa de entrega da criança. Vem cá comigo, ó. Nós temos aqui, então, como alternativa, né, correta, né, vamos ver aqui, vamos começar de novo? Letra A. A letra A, então, agora a gente vai falar de item por item. A letra A, a promessa de entrega Z, por si só, já configura infração penal, do mesmo modo que seria o caso de efetiva entrega da criança. Aqui, pessoal, a alternativa correta é essa letra A, tá bom? Aqui já é a letra A de cara que a gente coloca como certa. E a gente tem crime para isso. O crime está previsto no artigo 238 do nosso Estatuto Minorista. Vamos fazer a leitura comigo dele? Joga na tela aí para o pessoal poder ver. Eu tenho, ó, a alternativa está correta, o crime está previsto no artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa Lei 8.069 de 90. Diz o 238 o seguinte: prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro. Então não é só filho, pupilo serve, tá vendo? A terceiro, mediante paga ou recompensa, reclusão de 1 a 4 anos e multa, incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva paga ou promessa de recompensa. Então, na realidade, se você pegar aqui, a conduta desse sujeito, vamos voltar aqui, ó, a conduta, não, pode manter na tela mesmo, por favor. A gente tem a conduta dele aqui, a promessa de Z, ele prometeu, no que ele promete, o crime de 238 já está configurado, na modalidade prometer, 238 ECA, ok? Consuma-se no momento da promessa de entrega dessa criança, tá ok? 238 está fechado. Aí vem aqui a letra B. Somente a efetiva entrega da criança mediante paga ou recompensa configuraria o crime? Não. Na realidade, tanto a promessa quanto a efetiva entrega, vem cá comigo, ó, tanto promessa quanto a efetiva entrega configurariam o crime. Nas duas formas, ele estaria consumado. Ok? Quando eu entrego ou quando eu prometo. A promessa já está configurado o crime. Certo? Agora, então a B está errada. Joga aí pra gente na tela de novo. A B está errada. C. Tratar-se-ia de infração penal somente se a criança Z fosse filho de José. Claro que não está dizendo que é atípico aqui, né? Claro que não. O 238 prevê a questão do filho e também a questão do pupilo, tá bom? Está errada. D.
somente incorre na pena pela prática de infração penal o sujeito que oferece a paga ou promessa, a paga ou a recompensa, sendo atípica para o responsável legal a mera promessa de entrega da criança. Também está errado, né? Porque se você pegar aqui ó, o 238, o caput do artigo 238, ele estabelece dois verbos, né? Primeiro, prometer ou efetivar em relação ao pai ou aquele indivíduo que cuida da criança, a conduta dele. Agora, o parágrafo único incrimina o comportamento daquela pessoa que oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então, na realidade, a pena é a mesma, né? Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, aqui eu vou incriminar tanto o comportamento do pai, né, do tutor dessa pessoa, quanto o comportamento daquele que oferece ou efetiva a paga ou a recompensa. Né? Artigo 238 caput, e o parágrafo único vai incriminar a conduta do terceiro que faz a paga ou a promessa de recompensa. Certo? Então, a alternativa correta é a nossa letra A. Beleza? A fundamentação está aqui, mais artigo 238 do Estatuto Menorista. Fechado? Vem cá comigo, agora a gente vai para a próxima questão. A nossa próxima questão, nós temos aqui a questão de número 3. Vamos lá comigo então, fazer a leitura da nossa questão. Lê comigo, atenção para a questão, hein? Já vai treinando logo aí. Perpétua e Joaquim resolveram mover ação de indenização por danos morais contra um jornal de grande circulação. Eles argumentam que o jornal, ao noticiar que o filho dos autores da ação fora morto em confronto com policiais militares em 21 de janeiro de 2015, publicou o nome completo do menor e sua foto, sem a tarja preta nos olhos, o que caracterizaria afronta aos artigos 17, 18, 143 e 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses artigos do ECA proíbem a divulgação da imagem e da identidade de menor envolvido em ato infracional. Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Então, mais uma vez, é para a gente verificar a alternativa correta, certo? A questão foi recente, já perguntada aí na OAB, né? Marcar a afirmativa correta, então. Vamos lá, então. Nós temos letra A. O jornal agiu com abuso no direito de informar e deve indenizar pelos danos causados. O jornal não incorreu em ilícito, pois pode divulgar a imagem de pessoa suspeita da prática de crime. C. Restou caracterizado o ilícito, mas tratando-se de estado de emergência, não há indenização de danos. D. Não houve abuso do direito ante a absoluta liberdade de expressão do jornal noticiante. Vem cá comigo. Aqui, gente, fica bem meio na cara também a questão, né? Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos, como alternativa, vamos começar na letra A, de novo lá, o jornal agiu com abuso no direito de informar e deve indenizar pelos danos causados. É a alternativa que está certa. Essa alternativa realmente é a alternativa que está correta, e se você pegar aqui a fundamentação, a gente pega aqui, por exemplo, ó, Lei 8.069, artigo 17, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo preservação da imagem dessa criança, identidade, autonomia dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. 18. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vem cá comigo, então. Quando a gente fala nessa questão, a gente tem, então, na realidade, a própria questão, a própria enunciado já traz para a gente todos os artigos que tutelam essa direito à imagem do menor, né? Vamos ler a leitura do 143 também, joga aí para a gente ver. É vedada, o 143 é importante, é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Então isso aqui é importantíssimo. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais
do nome e sobrenome, ou seja, eu não posso, o menor infrator tem direito a resguardar a sua imagem. Eu não posso, existe então dispositivo legal a respeito disso, mas não para por aqui não, tem o 247 também, joga aí para a gente ver. Divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial, relativo a criança ou adolescente, a que se atribua ato infracional. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvida em ato infracional, que foi o caso, né? Ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação direta ou indiretamente. Então nós temos aqui, se você analisar, realmente, com base em todos esses dispositivos, ainda falta aqui, ó, a gente ainda vai fazer a leitura de mais um parágrafo, com base em todos esses dispositivos você verifica o quê? Que eles atentaram aí na realidade, agiram com abuso de direito e é óbvio que vai surge esse dever, essa obrigação de indenização por dano causado, ok? Violou claramente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à imagem desse adolescente, tá ok? Vamos lá então, ó, a gente tem ainda o parágrafo 2º do artigo 247, coloca aí para o pessoal ver. Se o fato for praticado por órgão de imprensa, que é o caso, ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista nesse artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. Então, ó, o 247 prevê que é crime, né? Multa de 3 a 20 salários mínimos, na realidade, e referência aplicada em dobro aí, no caso de reincidência, tá bom? Agora, vamos ver as outras alternativas? Então a gente já viu essa, vem cá comigo, ó. Nós já vimos essa, a letra A, e já entendemos por que ela está errada. Perdão, por que ela está certa, né? A alternativa A. O jornal agiu com abuso, sim, de direito de informar, ele violou claramente o Estatuto Minorista, certo? E vai ter que indenizar, porque houve um ilícito civil claramente, aí, além de questão penal também. Agora, joga na tela de novo para a gente verificar as outras. O jornal não incorreu em ilícito, pois pode divulgar a imagem de pessoa suspeita da prática de crime. Na realidade, a gente sabe que ele não pode, ainda mais envolvendo o menor de forma alguma pode ser identificada aí a sua imagem, né? Imagem, nome, sobrenome, nada disso. Então está errada. Essa aqui está certa. Letra C. Restou caracterizado o ilícito. Ok, ilícito tem. Mas tratando-se de estado de emergência, não há indenização de danos. Que estado de emergência? Não tem nenhum estado de emergência. Não existe nada disso. Então, está errado também. Tem indenização por dano, sim. Não houve abuso do direito ante a absoluta liberdade de expressão do jornal noticiante. A gente aqui está errado também. Não pode confundir a questão da liberdade de expressão com violação de outros direitos, né? Óbvio que a imprensa tem liberdade de expressão, vai mostrar, mas a gente tem dispositivos legais que resguardam a imagem do adolescente infrator. E a gente não pode desrespeitar isso, né? Então, ainda que a imprensa tenha descumprido, violado, portanto, direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso vai ensejar, sim, responsabilização para essas pessoas que fizeram isso. Vai gerar tanto a questão da indenização, né? Vai ter toda essa responsabilização civil, penal também, para que esses sujeitos que fizeram essa exibição, que foi abusiva, né, respondam por isso, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra A, as outras estão erradas, tá certo? Mas não tem mais, para por aqui não, a gente continua falando mais questões. Vamos lá então agora, vamos para a próxima questão. Solta aí, a gente tem a próxima questão, vamos só pegar aqui, ó, passar essa aqui.